Fala pessoal, eu sou o Rubens do Carmo e hoje a gente vai aprender como realizar uma matriz RACI, uma matriz de responsabilidades, utilizando o Microsoft Project Online e também o Microsoft Project Professional. Então, sem mais delongas, vamos começar. Você deve estar vendo aqui a nossa tela do Project Online, tá? Eu criei uma instância aqui no meu tenant para que a gente possa realizar esse webcast. Então ela está totalmente clean, da mesma maneira que você encontra ela caso você se torne aí um novo assinante, ou se você quiser também contratar uma versão trial aí do Project para que você conheça a versão online para gerenciar seus projetos e também os seus portfólios. Bom, o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui na página inicial, a gente tem aqui um menu no canto superior direito de engrenagem, onde a gente vai selecionar a opção Configurações do PWA, tá? E aí o Project Online vai abrir aqui para a gente, né, uma página onde a gente encontra a maioria das ferramentas, a maioria das opções para personalizar as ferramentas aqui da nossa suíte online, né? Eu vou selecionar aqui em dados da empresa, a gente tem a primeira opção aqui, que é campos personalizados da empresa e tabelas de pesquisa. Nessa opção aqui, a gente vai construir a nossa primeira tabela de pesquisa, tá? Onde a gente vai inserir os campos aqui, as opções, né? Para que a gente possa selecionar na nossa matriz RACI. E logo depois a gente vai construir os campos personalizados que vão puxar as opções da tabela de pesquisa que a gente criou. Beleza? Se tiver um pouquinho complicado, quando a gente começar a executar aqui, você vai entender rapidinho porque não tem mistério. No meu desktop aqui, eu tenho um arquivo TXT, né, onde eu coloquei aqui as informações que a gente vai inserir. Então a gente vai construir os campos responsável, aprovador, consultado e informado, né, que é o que forma a sigla RACI, e depois, quer dizer, primeiro a gente vai construir a tabela de pesquisa aqui embaixo, com esses campos, né, com essas informações, e logo depois a gente vai inserir esses campos aqui que formam a sigla RACI. Bom, para que a gente insira a nossa tabela de pesquisa, a gente vai clicar aqui em nova tabela de pesquisa, e o Project vai abrir aqui para a gente a página onde a gente vai inserir o nome. Eu vou colocar aqui tabela de pesquisa matriz RACI. E eu vou selecionar aqui qual que é o tipo, né? Se é uma tabela tipo texto, número, né? Se é um campo de data. Nesse caso é de texto mesmo. E a gente tem aqui um detalhe importante que é a opção de máscara de código, tá? Caso a gente vá trabalhar com tópicos na nossa tabela de pesquisa, a gente precisa inserir, né, essas opções de tópicos nas máscaras. Ou seja, vamos supor que a gente tem aqui dentro de conselho, vamos supor que dentro aqui nessas opções de departamento, a gente vai separar como departamento, e logo embaixo a gente tem administrativo, financeiro, comercial, marketing, jurídico, RH e TI. Então, na verdade, a gente está inserindo essas opções dentro do campo de departamento, né? A gente teria aqui um segundo nível, né, numa estrutura de tópicos. E os outros dois aqui a gente manteria como primeiro nível. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente precisa adicionar aqui uma nova máscara para o segundo nível. O primeiro a gente já tem aqui como caracteres a duração qualquer. Eu vou inserir um separador melhor do que um ponto. Eu vou colocar aqui um tracinho. Vou deixar um espaço, né, entre o tracinho para que ele possa separar de um nível para o outro. Então, no segundo nível, a gente vai manter aqui caracteres. Eu também vou deixar qualquer. Você poderia estar, pessoal, personalizando isso daqui, como por exemplo, letras maiúsculas, e aí você tem
por exemplo, 3 opções, então você só conseguiria colocar 3 letras no formato maiúscula. Se você digitasse letra minúscula, o project não ia aceitar. Isso serve para que você possa criar padrões de siglas, né? Você vê aqui na visualização, olha só como que ele dá um exemplo aqui, né? Se eu colocar a letra minúscula, essa letra A passa a ser minúscula, né? Você vê que o nosso separador aqui, que é um tracinho, está sendo mostrado ali. Se eu colocasse 2 pontos, você ia ver que a gente iria separar, né, o primeiro nível do segundo com 2 pontos. Eu vou manter ali o tracinho, vou deixar qualquer caractere, né, o que ele mostra pra gente, o asterisco, e também não vou deixar 3 opções não, eu vou deixar livre. Dessa forma a gente pode escrever aqui da maneira que a gente bem entender. Então aqui na nossa tabela de pesquisa a gente vai começar a inserir essa informação aqui. A primeira é conselho executivo, tá? Eu vou digitar aqui executivo. A segunda opção é o gerente de projeto. Lembrando, pessoal, que essas opções de matriz RACI você pode colocar da maneira que você bem entender, da maneira que você trabalha aí na sua empresa, tá? Eu criei esse exemplo aqui agrupando, né, as equipes por departamento, porque fica mais fácil. Vamos supor que você tem ali diversos números de recursos, né, numa mesma área. Para que você não coloque um por um, né, você teria que cadastrar ali centenas de nomes, que seria até mais aconselhável, né, a nível de matriz de responsabilidades, você ter, né, na tarefa o verdadeiro responsável por ela, né, nomeando a pessoa. Ah, o responsável pela assinatura do contrato é o José, ao invés de o departamento jurídico, né? Mas aqui eu estou trazendo para um cenário onde a gente está agrupando aqui essas equipes para poder facilitar e você também não ter uma tabela de pesquisa gigante e nem ficar tendo que alterar ela a todo instante. Tá legal? Então aqui, conselho executivo, gerente de projeto e logo abaixo vem o nível departamento. Agora, pessoal, atenção aqui. Como a gente criou uma máscara com o segundo nível, né? Nessa próxima coluna eu vou inserir o nível número 2, né? Eu vou primeiro digitar aqui qual que é a nossa opção, departamento administrativo. Então eu vou escrever aqui administrativo. E aí eu tenho a opção aqui de recuar, que eu vou selecionar, né, apertar para a direita, e olha só, ele foi para o nível 2, né, e você já pode observar que aqui a gente tem essa opçãozinha aqui para esconder e ampliar o nosso subtópico. Vou continuar aqui, financeiro, comercial, marketing, vamos lá, financeiro, comercial, marketing, que mais? Jurídico, RH e TI, jurídico, RH e TI. E ele deu sequência, manteve todo mundo no nível 2. Se eu quisesse voltar com essa galera, eu posso selecionar todo mundo aqui, ó. Clico aqui nessa opção vazia da tabela onde ele seleciona toda a linha. Seguro o Shift, clico no final para ele selecionar todo mundo. E aí eu volto. Todo mundo está no nível 1. Mesma coisa, eu jogo para a direita, o pessoal vai para o nível 2. Se eu quisesse elevar mais um nível, eu poderia selecionar aqui essa opção, né, daqui para baixo e empurrar para o nível 3. O que vai acontecer aqui, ele mostrou essa estrutura representativa, mas se eu salvar esse campo agora, ele não vai aceitar, porque eu não tenho uma máscara para o nível 3. Eu teria que criar aqui da mesma maneira que eu construí a máscara de código para o meu segundo nível. Então, vamos voltar aqui do jeito correto. Se você quiser colocar uma descrição aqui, você pode descrever. Né, o conselho executivo, fazem parte do conselho executivo, e por aí vai. Eu vou deixar vazio aqui, a gente não precisa dessa descrição, tá bem claro aqui. E logo embaixo a gente tem a opção de exibir a ordem para a tabela de pesquisa por número da linha, classificação crescente ou classificação decrescente. Por número da linha, a ordem que eu construir. A classificação crescente, ele pega a ordem alfabética, né, e coloca isso de forma crescente e a decrescente o inverso.
Vamos manter, né, do jeito que está, e agora a gente pode salvar a nossa tabela de pesquisa. Cliquei em salvar, o project está processando. Lembrando, pessoal, que a versão do Project Online a gente necessita da conexão com a internet. A versão server, ela roda local no servidor da sua empresa, porém, o processo de implantação dela é um pouco mais complexo. A gente já consegue visualizar aqui a nossa tabela de pesquisa matriz RAS e agora a gente já pode criar os nossos campos e fazer com que ele puxe a informação dessa tabela. O nosso primeiro campo é o campo responsável. Então eu vou vir aqui na opção novo campo. O project vai abrir uma página aqui para que eu crie um novo campo. E ele é o responsável. Posso criar uma descrição para esse campo também. Não vem o caso. A entidade seria uma entidade, né? Esse campo ele é relacionado a um projeto, a um recurso ou uma tarefa. Como é uma matriz RACI de responsabilidades e ela vai ter como base as nossas atividades, as nossas tarefas, né? Por quê? Porque temos aqui um responsável pela tarefa X, temos um aprovador pela tarefa X, né? Quem é responsável pelo quê? Então a nossa entidade vai ser tarefa. Tá? Então ele vai usar como base a nossa tabela de tarefas do Microsoft Project para que a gente tenha a combinação com esse campo. O tipo vai ser de texto também, e aqui na opção de atributo personalizado eu vou marcar a opção tabela de pesquisa, onde eu vou selecionar a tabela que eu criei, que é a tabela de pesquisa matriz RACI. E eu consigo, caso eu queira, né, escolher um valor padrão para esse campo. Se eu selecionar aqui, vocês vão observar que ele vai carregar os campos que a gente tem na nossa tabela de pesquisa. Tá? Ele está processando ali, olha só, ele abriu os campos aqui para a gente. Eu poderia selecionar, por exemplo, o departamento comercial. E olha só como fica. Primeiro nível, né, os caracteres, a gente pôs o espaçador com espaço tracinho, né? E o segundo nível, departamento comercial. Mas eu vou deixar sem valor padrão, porque o ideal é que a gente deixe a nossa tabela vazia, né, e a gente selecione no momento que a gente está atribuindo ali o responsável para cada tarefa, a gente vai escolher a melhor opção. Tá? Caso você crie uma tabela onde você tem ali um valor que vai ser padronizado, sempre você tem que começar com aquele valor, você já pode já utilizar essa opção, né? Até porque essa aula aqui, esse webcast, ele vai ser útil para que você crie vários outros tipos de campo. Permitir somente códigos que não tenham valores subordinados, permitir que vários valores sejam selecionados na tabela de pesquisa, a gente vai manter isso vazio, tá? Por quê? Porque a gente só quer uma opção válida, né? A gente não vai poder marcar mais de uma opção. Departamento, eu não vou associar esse campo a nenhum departamento. Cálculo para a linha de atribuição, nenhum também. Valores a serem exibidos vão ser dados, são os valores que a gente cadastrou aqui, não são indicadores gráficos. Não é controlado por fluxo de trabalho, aqui a gente vai poder manter do jeito que está. E eu posso aqui obrigar que o campo contém informação ou não. Eu não vou obrigar, porque pode ser que algum deles não tenha necessidade de preencher. Feito isso, eu vou salvar. O meu campo responsável já está aqui. E agora a gente vai dar sequência e criar novos campos. São os campos restantes, né? Aprovador, depois o campo consultado, depois o campo informado. Então agora eu já vou fazer isso de forma um pouco mais rápida, né? Já que a gente já passou pela parte explicativa. Ok, pessoal, os nossos campos já estão criados no Project Server. Então a gente pode agora configurar a nossa exibição da matriz RACI no Project Professional. Por quê? Porque ele vai puxar essas informações do nosso tenant aqui, da nossa instância do Project Online ou Project Server. Então a gente vai dar um pulinho aqui no Microsoft Project, tá? E antes que a gente insira aqui esses campos, né, e construa a nossa exibição, primeiro a gente vai configurar ele para puxar as informações do Project Online. Então aqui na aba de informações eu tenho a opção gerenciar contas. Eu já tenho as minhas contas cadastradas aqui, né? Aqui no caso seria a minha instância oficial, né, que eu uso no dia a dia.
eu vou adicionar a nossa aqui do Webcache. Então eu vou colocar aqui Project Webcast, para eu poder saber, por Project Online. A URL, eu vou pegar a URL aqui, ó, do meu SharePoint, vou inserir aqui, no meu caso é meventos.sharepoint.com/sites/webcast, que é a minha URL da minha central de projetos aqui para esse webcast. Não vou definir como padrão não, vou dar um OK. Opa, esqueci de pôr HTTPS. HTTPS, agora OK. Bom, ao iniciar eu deixo marcado para escolher uma conta, né, porque eu tenho mais de uma opção, e aí eu posso selecionar ela. Dei um OK, eu vou fechar o project, ele vai salvar isso, e quando eu abrir ele novamente, eu vou ter essa opção aqui, ó, para poder selecionar. Vou dar um OK. Bom, o meu ele já logou automático, né? Porque eu tô com a minha senha já tá logada, eu já estava logado, né, no project anteriormente, então ele já reconheceu e entrou direto. Se for a primeira vez que você vai acessar, ele vai pedir que você faça o seu login, tá ok? É só você logar com a sua conta que você loga aí no Project Online. Vou abrir um projeto vazio aqui, tá? O Project abriu aqui pra gente um novo projeto. E vocês vão observar que se eu vim aqui na aba de campos personalizados, já está aparecendo aqui para mim os campos que eu criei no Project Online. Então você consegue visualizar aqui o campo aprovador, consultado, informado. Tem esse campo integridade, que ele é um campo que já vem padronizado, tá? E o campo responsável, e fica o empresa entre parênteses, para que eu possa saber que esse é um campo personalizado da empresa. Ele não está no meu modelo global aqui local do Project Online, do Project Professional, perdão. Então, se eu selecionar aqui, né, para inserir um campo, uma coluna, e eu procurar o campo, por exemplo, responsável, ele já aparece aqui para mim. Mas eu não vou colocar essa matriz raça aqui porque eu vou criar uma nova exibição, que é uma exibição para essa matriz raça. Como eu estou utilizando o Project Online, o que eu aconselho a vocês é criar esse campo de matriz raça, essa exibição, no modelo global da empresa. Por quê? Porque se eu criar nesse projeto aqui, ele vai ficar salvo nesse projeto, mas quando você abrir um novo projeto, ele não vai estar disponível. Então, quando a gente cria no modelo global, ele já deixa isso salvo por padrão. Então, como que a gente faz isso? Basicamente, aqui em informações a gente tem, né, o nosso organizador, onde eu abro o modelo global da empresa. Então ele vai carregar o modelo global. Funciona da mesma forma que o modelo global quando você está usando o project local, né, a versão offline. Porém, esse modelo global ele fica salvo no seu project server, no seu project online, aí, no seu tenant. Então, com o modelo global aberto, eu posso começar a editar e eu vou criar, então, primeiro uma tabela de exibição para que depois eu crie, né, a exibição em cima dessa tabela. Então é muito simples, a gente vai vir aqui na opção exibir, eu tenho aqui em cima tabelas, eu vou selecionar a opção mais tabelas, e eu tenho a opção aqui de criar uma nova tabela, tá? Essa nova tabela eu vou chamar ela de tabela matriz raça. Não, eu vou colocar matriz raça direto, não precisa do tabela não. Eu posso pedir que ela mostre no menu ou não, não vai ser o caso. Então primeiro eu vou colocar o campo ID. Opa! Meu primeiro campo vai ser o campo ID. Eu vou deixar esse campo aqui e vou bloquear a primeira coluna, tá? Para que eu tenha a opção de selecionar uma linha inteira ali para poder ficar mais fácil. O meu primeiro campo aqui dessa exibição, né, dessa tabela, vai ser o nome, onde eu vou ter o nome das minhas atividades. Lembrando que a gente está criando aqui, olha só, uma tabela de tarefa, tá? Bom, eu posso colocar também a duração.
Então eu já tenho o nome e a duração, e daqui para frente eu já posso inserir os meus campos, né, que eu criei para a matriz RACI. Então eu vou colocar o responsável da empresa, o aprovador, o consultado e o campo informado. Tá aqui o campo que a gente precisa, todos eles. Não vou renomear nenhum, não tem necessidade, tá? Feito isso, a gente pode dar um OK. A nossa tabela está criada. A gente não vai aplicar ela agora, porque a gente vai criar uma nova exibição. Então vou abrir aqui, né, na opção do gráfico de Gantt, onde a gente tem as exibições, né? Seleciono mais modo de exibição, vou criar um novo. É um modo de exibição único, tá? Ele não é combinado, né? A gente não tem uma tabela na esquerda, uma exibição na direita. Então ele vai ser único. E esse modo de exibição vai se chamar matriz RACI. A tela padrão que a gente vai utilizar é a de planilha de tarefas, para que ele mantenha esse formato, né, somente com as colunas e as tarefas. A tabela, a gente vai selecionar a tabela que a gente criou, a tabela de matriz RACI. Não temos nenhum grupo, então a gente vai deixar esse campo aqui como nenhum grupo. E filtro todas as tarefas, para que ele mostre todas elas para a gente. E esse aqui a gente vai deixar mostrar no menu. Eu vou dar um OK. Também vou fechar. E agora, quando a gente abre aqui, ele já está disponível, a nossa exibição de matriz RACI. Eu vou, então, ampliar aqui conforme eu achar melhor aqui para visualizar. Então, a gente tem o responsável, o aprovador. O interessante é que a gente pode fazer, se eu quiser manter agora todos iguais, né? Tanto o responsável quanto o aprovador, eu posso ir lá na minha exibição de tabela, né? Eu vou abrir essa tabela, vou selecionar a opção editar e vocês vão observar que, olha só, a largura do campo ela já foi alterada aqui. Então, meu campo responsável está 37, eu vou deixar todos eles como 35, que eles vão ficar iguais. 35, opa, 35 também. Vou dar um OK. Agora eu posso aplicar. E aí, olha só, ele já personalizou aqui o tamanho conforme a gente queria visualizar. Feito isso, o project vai puxar a informação da nossa tarefa aqui, a duração também, e a gente vai poder selecionar as opções aqui conforme a gente cadastrou na tabela de pesquisa. O nosso modelo global, então, está concluído. Eu vou salvar ele clicando no botão salvar aqui. Ele vai sincronizar esses dados no servidor. E agora eu posso fechar. Vou fazer check-in do meu modelo global. E a gente pode fechar o project e abrir ele novamente para que ele carregue agora o nosso novo modelo global, onde ele inclui a matriz RACI em todos os nossos novos projetos. Então, olha só, pessoal, eu vou abrir um projeto novo aqui e quando eu seleciono, olha só, a opção matriz RACI está aqui disponível para a gente. Então, eu vou optar aqui, vou colocar aqui tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4, tarefa 5. Eu vou deixar todas elas aqui como agendamento automático, vou colocar 5 dias para cada um. Deixa eu puxar essa informação aqui. Beleza. Vamos deixar bonitinho aqui o nosso cronograma. E agora, quando a gente vem na opção de matriz RACI, olha o que acontece. As nossas tarefas já estão aqui, junto com a nossa duração. A ID dela está disponível aqui para a gente também. Eu já posso começar a selecionar. Quem é o meu responsável? Eu vou abrir a tabela de pesquisa e ele vai mostrar para a gente da mesma maneira que a gente
configurou lá no Project Server. Então eu seleciono o Conselho Executivo, o aprovador vai ser o departamento jurídico, o consultado vai ser o financeiro e o informado vai ser o gerente de projeto. Então é isso aí, pessoal. A nossa matriz RACI está concluída e pronta para que você utilize aí no seu dia a dia, independente de utilizar arquivos externos, né, como uma planilha de Excel, onde você vai duplicando informações, né? Agora você pode manter tudo isso no mesmo arquivo de projeto dentro da sua folha de projeto do Microsoft Project. Espero que você tenha gostado desse webcast e então a gente se vê no próximo. Um grande abraço para você e até lá!